escutando? Sim, mas vamos escutar o que a gente está dizendo. Pode falar? Sim. Ó, vou começar então. Eu achei bárbara a Estela, que eu não conhecia, e fiquei pensando que a reivindicação dela é muito por uma luta contra, na verdade, uma violência epistemológica que se faz com termos tais como deficiência e na contramão eficiência, né? E no caso dela, ela ocupa esse espaço que todos nós ocupamos no grande e vasto limiar, ela até poderia se auto-intitular artista do limiar, entre o dentro e o fora. E essa questão do dentro e o fora, essa é uma baita de uma questão também, porque diz respeito à marcação que as pessoas sofrem na nossa sociedade, que é sempre uma marcação estética. Então, é um problema biopolítico, mas o viés é estético. Então, você é marcado porque você é negro, você é marcado porque você é mulher, porque você é trans, porque você é gay, porque você não sei o quê, porque você também é deficiente, entre aspas. Então, a reivindicação dela é contra, e ela faz arte com isso, contra esse lugar que foi bacana, digamos, num tempo, mas que tem que ser revisto, que é o de ser incluído enquanto excluído, que isso é uma merda muito, assim, sem graça, né? Já pensou você tá sempre colocado lá como uma pessoa que é deficiente? Que bosta é essa, né? Você ser marcado porque, sei lá, você tem a questão a perna, é o se braço, você a orelha, isso é uma questão consegue estética. existir primeiro, para depois estar nesse lugar e falar que você existe. Queria colocar uma questão de eugenia aqui, para vocês pensarem. Não sei quem sabe aqui, quem conhece o histórico das pessoas com deficiência. Né? Na verdade, de seres humanos, que depois hoje são classificados. São pessoas com deficiência. O ser humano não era funcional, não era perfeito, não nascia com características da religiosidade, então ele era morto. Ele não existia. Depois era preso, né? Sim, aí foi todo mundo crescente, quer dizer, o defeito genético, né? Eu tenho uma coisa que é chamada defeito genético, má formação genética, algo que aconteceu que não era natural. Aí vamos colocar o que é natural, o que não é natural. Eu acho que a questão vai muito mais profunda do que uma questão social, né? Que está sendo colocado da inclusão enquanto... Porque eu não concordo com o que você fala quando você fala, mas eu tenho que o tempo todo estar provando que eu estou me incluindo. Eu já existo. Não, então, deixa eu só Né? explicar. Eu não sei se... Não, só que eu não consigo existir. Sim. Porque a sociedade não me enxerga. Então, essa é a questão que eu queria colocar. Acho que a gente, na verdade, concorda. Porque, no fundo, por que você, por exemplo, que usa cadeira de rodas, você é marcada como uma pessoa que usa cadeira de rodas? Eu tenho um amigo que usa, e ele diz assim, eu sempre fui visível. Então, a coisa que ele mais viveu na vida foi o olhar intruso do outro. Quer dizer, como se ele tivesse... Então, como se vocês tivessem sempre que conquistar o direito, aí essa é a questão mesmo, a existir na esfera da visibilidade. Se você pegar a questão do direito a aparecer, que é um direito, por exemplo, que aparece nos textos da Hannah Arendt, isso fica bem interessante. Porque, assim, o primeiro direito público, o primeiro direito político de uma pessoa é o direito de aparecer. Quando eu apareço, tipo, a gente diz para um amigo, que bom que você apareceu, ou você desapareceu. É esse aparecer, esse estar junto, que estava colocado na fala da Marta. Então, isso é um negócio interessante. Mas, assim, eu concordo com você. Tem toda uma eugenia na história. E tem também, hoje em dia, a reversão dessa eugenia, que é a eugenia liberal, né? Que é assim, você nasceu com determinadas características, então querem consertar você numa outra direção, como se você tivesse errado. A gente acho que já passou dessa fase, não sei se você conhece, não sei. A gente, quando eu falo assim, o movimento das pessoas com deficiência, enquanto uma questão política mesmo, já passou dessa fase. Costumo falar que a gente saiu da invisibilidade para a transparência. Ainda não é para uma visibilidade, né? Porque não é mesmo. Que nem aqui nós estamos, se tivesse uma pessoa com surdez, ela não poderia existir.
Sabe o que eu tava Porque ela pensando não nisso? poderia se comunicar com outros seres humanos que Você estão sabe, aqui. eu sou Ela não existiria. Eu tava pensando nisso, porque a minha única filha é surda. Eu sei. A minha filha é surda e ela não poderia jamais participar dessa coisa aqui. Então, eu acompanho bastante isso e oriento pessoas que trabalham com esse tipo de conceito e faço pesquisa nessa área. Então, eu sou super ligada em entender assim, como é que está acontecendo. E, de fato, você tem toda a razão. Tem também e esse é o lugar interessante, que é o lugar levantado pela Estela, que é esse lugar de você não ser nem uma coisa e nem outra coisa. Tipo, pra você que usa cadeira de rodas, então tem toda uma história e você tá visível. Imagina aquela pessoa que não parece cega, ou que não parece surda, ou que, sei lá, a deficiência dela não tá tão à mostra. A Estela tava colocando que ela tem um lado e outro lado. Eu, quando vi você no banheiro, também não vi que... quando eu a vi no banheiro, eu não vi que ela tinha Então, alguma mas aí qual deficiência. a importância de se ver ou não a deficiência? Os De direitos. saber ou não que ela existe? Estou dizendo qual a importância para você se relacionar com a pessoa. Ontem eu vi de um debate sobre imagem e estigma, que estava colocando, tinham filmes sobre isso. Rapidamente, tinha um filme que era o encontro de um homem e uma mulher dentro de um ônibus, em que eram closes, em que eles se apaixonam pelo olhar. Naquele mesmo momento eles têm uma atração irresistível e eles se beijam. Eles se beijam, aí a moça, na hora que eles se beijam, eles se agarram, tal que cai a prótese do rapaz. E aí a moça descobre que ele não tem metade de um braço. Aí naquele momento ela fica extremamente horrorizada, assustada, mas se culpa também, até porque depois o filme continua e ela vai pedir perdão. Mas no momento em que ela teve o primeiro contato com ele, se apaixonou, em nenhum momento ela viu a deficiência em primeiro lugar. Não estava visível. Né? E aí é uma questão, o que pode ser interessante e atrativo para você não pode ser para mim. Não sei se vocês sabem que existem devotistas, que são pessoas que têm atração sexual por pessoas com deficiência. Né? Então, o que pode ser uma coisa que absurdo, pode ser que eu queira gostar só daquelas pessoas por esse motivo. Eu queria relativizar a questão. Eu queria colocar uma questão, eu fiquei parada numa palavra da Estela. Aqui foi falado diversidade como a palavra mais avançada em todo esse processo, depois, antes dela, veio a inclusão, e antes dela, não foi falado aqui a palavra reabilitação, pela qual quem teve o problema passou, e eu sou parte desse mundo, do outro lado, como terapeuta. Que é o corpo-máquina, né? Porque você teria que ser um corpo que não é o seu. E a palavra anterior a essa, a reabilitação, é a palavra identidade. Sim. E eu, como profissional de reabilitação, e tendo uma formação também na área da subjetividade, foi sempre um conflito para mim, porque eu via os textos de reabilitação pegar a pessoa teve AVC, qual é o programa, qual é o protocolo. Nós, profissionais de reabilitação, os olhamos como reabilitados com aquela prótese e aqueles materiais. Como é que eu vou consertar ela? Eu acho que é assim, o paciente olha para trás e tenta se resgatar a sua identidade, e a gente olha para frente e fala assim, essas duas pessoas não se conversam, né? Então eu acho que os processos de reabilitação e os processos de formação das pessoas deveriam se pautar na identidade. Os processos de reabilitação deveriam dar espaço para a pessoa rever a sua identidade. Para a existência. Eu tenho uma pergunta em relação a muitas coisas que foram colocadas, acho que conecta inclusive com a mesa de antes. Uma coisa que você falou um pouco, que eu entendi assim, pelo menos, é a ideia que o corpo é uma tensão no título desse projeto, né? O corpo é incompleto, né? Por definição, porque ele só existe nessas relações, por natureza, né? E, portanto, isso não é apenas uma soma de órgãos, né? É a mesma coisa quando a gente falava da questão da morte, né? De uma certa maneira, o corpo morto pode estar vivo dentro de mim, enfim, eu sinto a morte do outro dentro de mim. Então é interessante de um corpo incompleto. E quando a gente fala agora dessas questões de deficiências, né, ou de diferença, que você fala que é uma coisa matemática, né, de retirar algo, mas pode ser também de acrescentar, eu queria entender como que vocês lidam, uma pergunta muito simples, justamente com esse uso que você discutiu um pouquinho da palavra deficiência, né? Que você tocou um pouco nessa questão, de uma certa maneira. Em inglês é disability, né? Significa que eu tenho um déficit permanente. Não. Você fala pra você. Primeiro que eu sou pessoa, eu sou Leandra. Sim, mas você alguma vez precisou se autoafirmar nesse lugar?
em termos na sociedade, sim, porque a gente vive numa sociedade que, como eu falei, a gente ainda está saindo de uma questão de invisibilidade para uma transparência, e como ela também trabalhou um tempo com a lei de cotas, eu também trabalhei, e além disso, por exemplo, privilégios. Se não tivesse esse elevador, eu não entraria aqui. Então isso não é um privilégio. Sem o elevador, que na verdade eu sinto como ele parte do meu corpo, eu não existo. Eu não estaria com vocês. Mas me pergunto em que medida a palavra deficiência é uma ferramenta interessante ou não? Essa questão, a questão ao nível terminológico é interessante, principalmente quando você vê isso em tradução, né? Porque no inglês, exato, no inglês o termo aceito descapacitado, que é uma tradução do inglês. Exato. Mas sem capacidade, inglês, não sou sem capacidade, eu tenho capacidade. Mas no inglês, o inglês tem uma outra palavra que é politicamente incorreta, que é handicap. Sim, certo? Ou handicap. Mas se você traduz handicap para o português, seria desvantagem. Desvantagem, certo? Né? Mas, por exemplo, você não acha que... não, eu não acho que eu tenho desvantagem a partir do momento em que a sociedade me abre esse espaço, ele aqui o meio. Exato. Eu gostei quando você falou do corpo, enquanto não só corpo humano. Sim, sim, né? sim. E se esse corpo, que é a cidade, eu penso muito numa questão, uma vez eu coloquei que os arquitetos constroem barreiras. Sim. Aí um arquiteto, inclusive muito próximo a mim, disse: como que eu posso construir barreiras? Exato. Né? Mas a questão esse arquiteto constrói esses prédios de acordo com o modelo que eu estava falando antes, que é um modelo que impera. O mundo, sim. Por quê? Por que isso? Mas as pessoas eram mortas. Mas aí que eu digo, a questão da desvantagem está em relação a esse modelo. Certo? Você tem uma desvantagem se comparada com esse modelo. Então o arquiteto vem, constrói uma escadaria gigantesca e você não consegue subir essa escadaria. Ele não vê a própria imperfeição dele, que pode quebrar uma perna. Então, vocês dois falando, todo mundo aqui falando, rola a questão da prótese. O mundo é uma prótese. Então a questão nossa é: qual é a minha relação com as próteses? Mas até o surgimento da prótese, né, veio justamente para as pessoas voltarem ao trabalho industrial, enfim, perder um braço. Então tem toda essa questão, né, da sociedade, do desempenho, desse discurso da eficiência, né? Então, por que não se colocar também? E acho legal também de pensar a prótese no sentido mais vasto, porque a gente falou em deficiências físicas e corporais, digamos, dentro da lógica da arquitetura do espaço, dos corpos e tal. E existe um negócio projetado pela cultura capitalista e tal, que é a prótese de conhecimento. Então esse bando de gente usando televisão, computador, essa coisa, esse microfone que a gente está usando agora, essa parafernália tecnológica ao nosso redor, a gente está inserido dentro de um bunker protético muito maluco, no caso, aqui que mostra a nossa deficiência geral, como a lógica interna do processo, do rebaixamento dos nossos corpos, essa coisa que pode ser usada pelas coisas. Justamente porque é incompleto. A questão da robótica, né? Então aquela coisa, se você tem a capacidade de colocar uma perna, colocar um braço, você deixa de ser a pessoa com deficiência, você deixa de ser um desvalido, você deixa de, né? E aí você passa a ser uma pessoa como qualquer outra. E aquela pessoa, né, como qualquer outra no padrão. E aquela que realmente eu não vou crescer. A minha aparência física não vai mudar. Leandra, vai ser, né? Na época pensa lá no Aristóteles, falando que a mulher era um macho falido. A gente não tinha pau, gente. Não é muito engraçado? Isso é um negócio muito louco, assim, tá faltando alguma coisa nessa pessoa. É um raciocínio do princípio de identidade muito errado, gente. Mas isso parte do momento em que todos esses modelos são estabelecidos. Sim, nós estamos lidando com esses modelos há mais de 2.500 anos, certo? Então a questão é quando que nós vamos começar a lidar, a questionar estes modelos. Não, é a mesma coisa do uso da marginalidade, né? Quando você pensa na margem, então é porque tem algo na margem, tem uma coisa correndo dentro. Sendo que não, as coisas estão todas juntas. Não existe uma margem, não existe quem está fora e quem está dentro. Por enquanto está todo mundo aqui no planeta Terra ainda, Mas por isso que eu falei, se nós considerarmos todas as pessoas aqui como um corpo, nós estamos agindo juntos como um corpo. Nós somos todos parte desse social. Spinozianamente falando, estamos sendo afetados uns pelos outros. Posso fazer um comentário?
tinha a ver com o que você falou, o mundo é uma prótese gigantesca. Eu acho que aí a gente tem que tomar cuidado, mesmo pensando em Spinoza, pensar que todos somos um corpo, porque a gente não pode ver as próteses em termos geral como uma coisa exterior à nossa subjetividade. Vamos fazer qualquer prótese que eu uso faz parte da produção de minha subjetividade, faz campo de meu campo subjetivo, vamos dizer assim. E por isso, se bem todo jeito de se relacionar com alguma outra coisa pode ser visto desde um ponto de vista de prótese tecnológico, aí eu acho que é bem interessante pensar em questões de direitos ou todas essas coisas, em como a gente se relaciona com aquelas próteses. Quer dizer, quais são as próteses que eu faço uso, quais são as próteses que eu não faço uso. Só para añadir isso, porque eu acho que é importante ver que as próteses fazem parte da produção da nossa subjetividade e não são uma coisa quando você externa. existe com ela ou não. Exato. Né? Porque uma pessoa que coloca um implante coclear, não sei se vocês sabem, né? Que ela começa a ouvir a partir do momento em que ela coloca um dispositivo eletrônico que ela tem a capacidade de ouvir. Ela implanta isso. E antes disso, quem não quer fazer isso, porque tem pessoas com surdez que não aceitam, que encaram como uma identidade a surdez e não aceitam. E falam Libras, que é a língua brasileira de sinais, que é a outra língua. A partir do momento em que ela, vamos dizer, que ela tira e ela deixa de ouvir, então ela deixa de ser ser humano? Né? Eu tinha um amigo que colocava a perna e aí depois tirava para entrar na piscina. Deixa eu contar uma história interessante sobre prótese, que eu vi num livro, por acaso, de um tio meu que também era terapeuta ocupacional. Ele conta o seguinte, que trouxeram para ele o seguinte caso: uma criança que nasceu sem um braço geneticamente, foi à escola e a professora, né, sem questionar todos esses modelos, queria que essa criança tivesse, na época, ela é bem antiga, um braço mecânico. E ela fez todos os procedimentos para que essa criança fosse para um centro de reabilitação. Essa criança ganhou um braço mecânico. E ela também nasceu também sem uma das pernas. Mas a professora se incomodava em ver aquele aluno sem um dos braços. Ela se incomodava. Porque é a fragilidade, aí ele foi, ganhou o bracinho, e ele começou a aparecer à escola, ele deixava o bracinho em casa. Mas ela questionou, mas por que agora você tem um braço e não está usando? Não, porque professora, sabe por que é? Eu queria forma. uma perna, porque na verdade eu não queria ser goleiro, eu queria ser centroavante. Então, isso que a gente fala, que não se questiona nos processos de reabilitação a identidade da pessoa, Sim. O desejo, o que ela de fato quer e o tempo para isso. Acabou. Eu ia falar do óculos. Droga.